Mano, o anime de Gachakuta finalmente chegou. E esse protagonista recebeu pena de morte por um crime que ele nem sequer cometeu. Depois de ter sido jogado no abismo onde só tem lixo, ele jurou voltar pra se vingar de todos esses vermes. A história começa com uma garotinha chateada com seu pelúcia tinha rasgado, mas a mãe fala que nem adianta costurar porque ia continuar feio do mesmo jeito. Então já que ela tava triste era só comprar outro. Aí aquela mulher se aproxima de um lugar onde as pessoas estavam jogando no lixo e ataca aquele saco lá também. E enquanto ela vazava tinha alguém estranho encarando ela. O narrador fala que somos nós que transformamos objetos em lixo com facilidade. Só que a pior parte mesmo é que os humanos também faziam isso com as pessoas. Um guardinha acaba ouvindo um barulho, e quando ele vai conferir tinha logo um maluco mexendo naquele lixo. E ele já arromba a porta perguntando quem tava aqui, e que só pessoas autorizadas podiam entrar nessa área. Mas quando ele se depara com ele pegando lixo, ele diz que então esse é o ladrão do lixão que ameaça a beleza da cidade. Quando o guardinha aperta o botão de segurança mandando ele se render, Mano de Capuz já lançou vários lixos nele, e o cara ficou desesperado porque tinha sujado a roupa dele. O parceiro já tava dando fuga naqueles otários, mas quando ele ia passar pelo portão, infelizmente fechou na hora. E depois de ser encurralado por completo, o maluco era tão brabo que ele conseguiu desviar de todos os tiros. Até os guardas se assustou com a velocidade dele. Mas como a alegria de pobre dura pouco, dessa vez ele não conseguiu desviar e tomou logo um tiro no braço. Sorte que ele despistou aqueles guardas e conseguiu fugir em segurança. E esse aqui é o nosso protagonista Rodo. Ele deixa claro que aqueles merdas não sabem o que estão falando quando chamam ele de ladrão. E dentro da bolsinha dele lá tava aquele pelúcia daquela garotinha. Lá no paraíso dos riquinhos, o assunto do momento era sobre o ladrão do lixão que atacou novamente. E nessa que elas estavam menosprezando aquela raça, a amiga faz sinal pra ela parar já que tinha outro verme ouvindo a conversa. Depois dessa o parceiro até foi embora, né? E elas não paravam de dizer que odiava essas roupas imundas e que seria bem melhor se nunca mais eles aparecessem. E quando aquele cara abre um portão, a gente se depara com uma cidade completamente dividida. Já desse lado pobre, os boatos sobre o protagonista também não paravam de rolar. E a preocupação deles era os apóstolos vir encher o saco deles por causa desse moleque. Uma mina aparece perguntando se ele foi catar lixo de novo. Já tava na hora dele entender que se os caras pegar ele, com certeza ele ia virar um presunto. Tudo fala que sente dó quando os ricos jogam fora até as coisas que ainda dá pra usar. E já que ele precisava fazer dinheiro, isso aqui era só lucro pra ele. A Shiwa fala que realmente ele amava o lixo. De repente aparecem uns otários dizendo que tava um fedor desgraçado de lixo aqui. E que se ela continuar perto dele, o cheiro ia grudar nela, já que sempre ele tá usando essas luvas imundas. Um idiota chutou que ele tinha acabado de consertar e fala que ninguém ia comprar uma merda dessa. Sem contar que debaixo dessas luvas a mão dele era mais nojenta ainda. Mas quando aquele cara fala que o pai dele era um assassino, dessa vez o prota não gostou nem um pouco. E ele continuou dizendo que a culpa era toda do pai dele de ter matado aquela galera. E então se a mina ficasse perto dele, se que ia acabar achando que ela era da mesma laia. Quando o Rudo dá uma encarada nele, os otários já tava se cagando de medo. E ainda tava lá falando que filho de peixe, peixinho é. E por isso que ele tinha esse olhar de criminoso. E depois dos idiotas ir embora, o mano pergunta por que tinha que ser logo ele. E a Shiwa fala que sabe que aqueles otários tão errados que ele jamais mataria uma pessoa. Aí o mano já ficou todo surpreso quando viu que mesmo assim ela ainda tava do lado dele. Assim que ela vê aquele ursinho. E ela fala que o Rudo realmente seria incrível por ter consertado aquela pelúcia. E o cara já meteu o louco ativando o modo gado falando que esse aqui era pra ela e não pra vender. Mas bem na hora a mãe dela apareceu e o cara ficou lá no vácuo sozinho. E a regra é clara, né meus amigos? Soldado abatida é tu deixando o like no vídeo. Eu vou fingir que nem inventei isso agora. Quando ele chega em casa, o mano tava lá zoando ele falando que não sabia que ele era gado desse jeito. Eu já tremeu na base e perguntou se por acaso ele tinha ouvido a conversa. O cara não só escutou como viu tudo de camarote. E agora ele queria saber que papo é esse dele ter ido pegar lixo ontem à noite. Peito fala que ele não precisava sair por aí se arriscando tanto, já que ele ainda é um moleque, pode deixar que ele que tem que correr atrás da grana. Prota fala que ele não tava se arriscando já que ninguém nunca tinha visto ele até agora. O cara fala que mesmo eles não tendo laço de sangue, eles ainda eram uma família. Tu diz que sabe que o Regito cuida dele desde quando ele foi abandonado ainda bebê. E então na cabeça dele correr atrás de dinheiro era o único gesto de gratidão. E o cara fala que se ele fosse sincero desse jeito com a Shiwa, com certeza ele ia conquistar o coração dela. E de novo o mano tava lá todo envergonhado, quando o mestre percebe que ele tava machucado e pergunta se por acaso ele tinha tomado algum tiro. E mesmo ele tentando mentir, o Regito fala que ele não é idiota. Isso ele já poder aproveitar pra poder tirar as ataduras da mão dele. O mestre fala que não quer ver mais ele correndo risco naquele lugar. Mas o mano diz que aquele tiro nem se compara com os machucados que o pai dele fez nele. Sempre que alguém cometer crimes graves, eles são jogados no abismo com sentença de morte. E como o pai do prota foi jogado naquele lugar, é por isso que o Regito fica tão preocupado com ele. O mano fala que mesmo antes dele ter consciência das coisas, as mãos dele já eram completamente pretas. E as ofensas e olhares maldosos eram tão pesados que a saúde mental dele foi detonada desde criança. Mas foi aí que um cara super gente boa apareceu e deu essa luva pra ele. E agora ele sente que precisa ao máximo se esforçar pra poder pagar essa dívida que ele deve pro Regito. O cara tava lá enchendo o saco dele, falando que se ele não parte pra cima da mina, outra pessoa ia tomar ela dele. E até é melhor ele dar esse pelúcia pra ela amanhã. E enquanto os conselhos maravilhosos rolavam lá dentro, aquela pessoa de capuz estava lá fora
tava só ouvindo tudo. No dia seguinte, o mestre tava tentando ensinar ele a sorrir pra uma garota. O Prota achava impossível ele fazer isso, ainda mais com esse olhar medonho. Então depois de sair de casa, ele fala que tá na hora de conquistar o coração da morena. Enquanto ele caminhava, ele disse que nesse lugar existia um tipo de abismo. E além de todo o lixo ser despejado lá, as pessoas criminosas também eram lançadas lá pra baixo. A única coisa que ele sabe é que seu pai também foi engolido pelaquela escuridão toda. Mas como ele só ouviu os boatos, então ele não faz ideia de o que acontece lá dentro. E nada, a mina aparece dando um bom dia pra ele. O cara já tava lá todo envergonhado de novo. A Shiwa disse que esse lugar era muito desagradável. Parece até que eles construíram isso na beira da cidade, justamente pros habitantes verem o que acontece com os criminosos. Na realidade, ela achava bem horrível ter que ver as pessoas serem executadas desse jeito. E então, já que ela não queria ver ele para lá também, era melhor ele dar um tempo nesse negócio de pegar lixo daqueles riquinhos. Ludo fala que o mestre dele tinha dito a mesma coisa. E ela disse que pelo visto ele também se preocupava, né? Aí quando ele percebe que ela tava ensinando que também se preocupava, a mina ficou toda coradinha dizendo que não era isso. O tapado ficou tão afobado que até caiu no chão. Mas dessa vez ele teve coragem e disse que pegou esse ursinho porque ele pensava que ela ia amar, mesmo sabendo que isso veio do lixo. Talvez o bichinho seria mais feliz com ela em vez de ficar jogado por aí. Quando a Shiwa pega o pelúcia, ela fala que tinha ficado super feliz com esse presente. Aí como o cara nunca tinha chegado nessa parte, ele já saiu vazando falando que precisava com urgência contar pro mestre dele o que aconteceu. Só que quando ele vira a esquina, ele acaba trombando naqueles apóstolos. E agora geral queria saber o que esse Ziquinho fazia por aqui. Prota fala que seria bem melhor se ele fizesse o relatório em vez de ficar se gabando pro cara. E nessa que ele abre a porta, aquele mano de capuz tinha acabado de cravar uma espada no bucho do seu mestre. Ludo já ficou tão pistola que já foi com tudo pra cima dele, mas a consequência disso foi desmaiar e acabar acordando lá no chão. E aquele desgraçado só pegou o diário e já tava indo embora. O Egito não parava de gritar mandando ele fugir daqui antes que acontecesse alguma merda. E depois de falar que ele precisava mudar esse mundo de merda, mesma hora aparece aqueles apóstolos atirando nele e mandando ele se render por ter cometido esse crime. O Ludo até tentou se justificar falando que ele nunca faria isso, mas pra ajudar ele tava coberto de sangue. Então os guardiões nem sequer quiseram dar ouvidos pra um criminoso. Assim que o moleque apagado no soco, todo mundo tava falando que ele assassinou a pessoa que tinha cuidado dele. E a Shiwa fala que não acredita que então ele realmente era um monstro. O Ziquinho de merda fala que se não bastava ele roubar o lixo dos outros, ele ainda tava tentando sujar a cidade com as suas ações. E mesmo que a vítima também fosse um lixo, quem comete um assassinato não pode viver nessa terra nem sequer por um segundo. Vários otários tava gritando de alegria, mandando eles ir pro abismo de uma vez por todas. E o velhote fala que toda a sujeira tem que ser devorada pelo abismo. O coitado do Ludo tava implorando pra alguém escutar ele. Afinal, não foi ele que tinha cometido esse crime. Então quando ele avista a Shiwa, ele avisa que não foi ele e pede pra por favor encontrar o culpado. Mas pra destruir mais ainda a vida do cara, a mina simplesmente largou a pelúcia e disse que então ele realmente é filho de um assassino. As pessoas não paravam de gritar pra esse lixo ser lançado no abismo logo. O Prota fala que eles que são imundos por não ter vontade própria. Tendo olhos e ouvidos, eles não passavam de cegos que ignoravam a verdade. Nessa que ele olhou pra frente e lá tava aquele desgraçado que tinha matado seu mestre. Mas aí já era tarde demais porque ele tinha sido lançado lá pra baixo sem nem sequer ter tempo de se explicar. E o mano ficou com tanto ódio que disse que vai acabar com a vida desses vermes humanos. Então após cair lá no fundo com uma animação absoluta de cinema, o parceiro acorda lá em cima do lixão perguntando por que ele tava vivo e que lugar fedorento era esse. Enquanto o monstro de lixo se formava na frente dele, tudo fala que os ricos diziam que lá em cima era um lixão enorme, seja lixo, pessoas ou qualquer outra coisa. Mas já que era o abismo onde todas as coisas sujas eram despejadas. Parando pra pensar agora, ele tem certeza que lá em cima era o verdadeiro inferno. Quando corta a cena, o Prota diz que sempre achava estranho as pessoas se importarem tanto com a sujeira e com os criminosos, mas ele nunca tinha parado pra pensar o que acontece quando alguém caía no abismo. Então depois de se lembrar dos xingamentos e da forma que os ricos tratavam eles, o mano já ficou tão irritado que seus olhos estavam até latejando. Aí bem na hora a abertura começa e que pedrada é essa, hein meus amigos? Se liga nesse rockzão insano que começou a tocar. Legal! Bem louco! Depois dessa abertura absoluta de cinema, tu não parava de correr daquela montanha de lixo gigante. E se já tava ruim um monstro, agora tinha simplesmente 3. Assim que eles cercam ele, o mano se pergunta que carne era essa que ele não tava entendendo mais nada. Quando ele olha pro lado, quase que o cara vira petisco de lixo. Aí não passou nem um segundo, ele já tava sendo perseguido de novo. De repente ele se depara com o crânio no chão, e ele diz que não é possível que aqueles merda tiveram coragem de jogar ele no lugar desse. Agora a única coisa que ele queria era encontrar um lugar seguro por aqui. Mas quando ele dá uma olhada ao redor, ele fala que seria um milagre se existisse algum lugar bom nesse mundo. O ar tava tão podre que o Ludo começou a vomitar sangue. E tudo que ele não queria era que as coisas acabassem sem ele fazer nada de novo. Então ele começa a se lembrar de quando o Regito morreu. Isso deixou ele tão estressado que saiu até uma aura vermelha dele. O mano fala que as coisas não iam acabar fácil desse jeito. Isso porque ele ainda tinha que se vingar de todos os desgraçados que jogaram ele aqui injustamente. Principalmente aquele mascarado que matou a pessoa mais importante da sua vida. Quando aquele bichão ia atacar ele, uma máscara pro Prota, o cara tava mais perdido que segue em tiroteio. E ainda fez o favor de perguntar se esse cara morava aqui. Não, Ludo, ele veio aqui só pra passear. E a coisa que o mano
mano, dizer pra ele calar essa boquinha dele. Como todo protagonista de anime shonen, ele tinha que continuar gritando, né? Mas o cara só mandou ele calar a boca de novo. Nesse momento o cara tava cheio de dúvidas. E o parceiro fala que esse mundo não é subterrâneo e que é pra ele parar de gritar. Aí o idiota vai lá e faz o quê? Grita de novo falando que não tinha entendido nada, como elas reagem aos barulhos que as pessoas fazem. E era por isso que ele tava falando baixo. O cara não queria arrumar treta com essas feras já que elas são especiais. E ele justifica dizendo que só tava gritando agora porque foi esse bostinha que irritou ele. O guarda-chuva do mano meio que como ele fala que agora que deu pra gritar um pouco, o cara ficou até viral. O Ludo fala que não tá acreditando que ele venceu todos eles de uma vez só. Só pode ter alguma tecnologia especial nessa bagaça. E ainda falou que se ele tivesse um poder desse, as pessoas lá de cima iam sofrer o que eles realmente merecem. Só que ainda tinha mais um monstrengo de pé. Chuva só repeliu o ataque e enquanto as coisas explodiam, ele foi de Tokyo Revengers. O idiota esqueceu que tava fedendo aqui fora e fala que foi culpa desse pirralho desgraçado que atrapalhou ele. Depois dessa, o coitado até desmaiou. Então começa um flashback do Ludo criança. De uma vez que os garotos bateram nele quando ele falou. O Prota fala que foi o mestre dele que diz que sempre que a gente mano abre o olho. Ele pergunta se foi aquele merda que prendeu ele desse jeito. E o cara fala que o nome dele é Enjin. E que ele não sabia que era assim que tratava a pessoa que acabou de salvar sua vida. O Ludo queria saber o que ele pretendia fazer com ele deixando ele desse jeito. E para carregar ele, né? E nessa que o Prota fala que tinha que voltar lá pra cima, o Enjin explica que não vai rolar e que o povo daqui chama aquele lugar de paraíso. E ele quer saber como que alguém pretendia voltar pro céu sendo que ele tá sempre se mexendo. Já que por enquanto essa opção não era válida. Então a melhor coisa era deitar o rabo e ficar jeito. E quer saber por que não dá pra voltar agora. Além disso, ele precisava entender qual era o poder daquele cara, como funcionavam os monstros e todos os segredos desse lugar. Assim ele vai acabar com o desgraçado que matou o mestre dele e todos os riquinhos do paraíso. O Enjin fala que tá cansado desse bostinha ficar latindo o tempo todo. Já que ele quer tanto saber, então agora é hora de mostrar que tipo de lugar era esse. Depois de uma viagem muito longa, o parceiro solta ele num local estranho e fala que o resto é com ele. Mas antes dele ter tempo de reclamar, já tinha vários caras encarando ele e se perguntando se era uma criança. E pelas roupas ele só podia ser um daqueles riquinhos. Quando os caras descobrem que ele caiu do paraíso, eles dizem que não imaginava ver um desses vivo por aqui. Esse garoto só podia ser um impostor, já que eles não tinham certeza se o Zico falava a mesma língua deles. O Prota manda ele parar com isso e o cara pede perdão agradecendo por ele estar vivo. E depois de falarem que amarraram ele de qualquer jeito, o Prota fala que pelo visto esses homens são bem mais gentil que aquele tal Genjin. E isso é o que eles riquinhos, mesmo que ele não fique inteiro, tem gente que compra pedaços de olhos, pernas, etc. O vagabundo fala que vai explicar melhor porque as pessoas gostam tanto de comprar celestiais. E é claro que a resposta é o fato de todo mundo odiar esses vermes. E eles só sabem jogar o lixo aqui embaixo deixando a atmosfera tóxica. E a consequência disso era nascer vários monstros de lixo. Sem contar o fato das pessoas morrerem aqui por causa do cheiro podre. Ou até mesmo perder as suas casas por causa que a terra estava muito poluída pra viver. E então ele podia ter certeza que quem comprasse um celestial iria acabar com a vida dessa pessoa. Agora pro garoto não ficar magrelo, eles iriam ser gentis e iriam encher a barriga dele, né? E o cara tava debochando, falando que pelo visto, já que essa comida parece lixo, não ia agradar o paladar de um nó. Quando o otário ia colocando um verme na boca dele, o Prota ficou tão irritado que fez questão de deixar o dedo dele só o osso. Ele caiu de boca naquele lixo orgânico falando que isso aqui não era lixo que ainda dava pra comer. E agora ele percebeu que as pessoas do paraíso ou da superfície não passavam de escórias que fingiam ser diferentes. Agora ele ia mandar aquele cretino pra baixo da terra. Só que bem na hora o Enjin aparece e fala pra ele se acalmar porque não precisava mais disso. Assim que seus olhos voltam ao normal, ele nem acreditou que aquele cara tinha voltado. O Ludo fala que foi só se lembrar das palavras do seu mestre que alguma coisa estranha aconteceu naquela hora. E o Enjin pede desculpa falando que ele só queria fazer um teste pra saber se ele era tudo isso mesmo. E então agora sim ele vai contar tudo o que ele quiser. Em troca disso o Prota vai ter que virar um zelador assim como ele. Usa oferta.